Boa noite a todos, graça e paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus essa noite na carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo 1. Filipenses, o capítulo 1, eu leio apenas o verso 21. Filipenses 1, 21. Palavras de São Paulo apóstolo: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, o viver é Cristo. Amém. Vamos orar? Deus nosso Pai, pedimos-te a Tua palavra, pedimos-te que o Teu Espírito Santo nos conceda a compreensão e entendimento do que significa afirmar o viver a Cristo. E que o Teu Espírito Santo nos dê a experiência de todas as consequências de Cristo em nossas vidas. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus e para a glória do Teu nome nós oramos. Amém. Navegar é preciso, viver não é preciso. Essas palavras atribuídas a Fernando Pessoa foram emprestadas por ele de uma antiga tradição dos navegadores. Não apenas os navegadores portugueses, mas também os navegadores romanos. Atribui-se ao general Pompeu esta afirmação quando Roma saía para desvendar os mistérios dos mares. Os amedrontados marujos foram encorajados pelo general Pompeu com esta afirmação: não temam, navegar é preciso. E Fernando Pessoa mais tarde vai dizer: navegar é preciso, viver não é preciso. E certamente quando Fernando Pessoa estava dizendo, ou Pompeu estava dizendo, navegar é preciso, viver não é preciso, não era com a conotação de necessidade, mas de exatidão. Eles estavam dizendo que navegar é exato. Na navegação, nós podemos ter certezas. A vida não é exata. Atravessar os mares é algo que fazemos com informações exatas. Os navegantes que seguiam pelas estrelas podem ter certeza do rumo em que seguem. Podem atravessar os mares tendo a certeza de que estão na direção desejada. Se a estrela lhes aponta ao norte, eles sabem que certamente lá está o norte. Quando se diz navegar é preciso, navegar é exato. Viver não é preciso. Viver não é exato. Ou em outras palavras, na vida não temos muitas certezas, se é que temos algumas. Os fatos vêm sobre nós e mudam os nossos planos. Nós mudamos, o mundo muda, as pessoas mudam. Viver é muito perigoso, já dizia Guimarães Rosa. Viver é muito perigoso. Mas como é que podemos viver convivendo com a incerteza num mundo de perigos? Nós encontramos nessa afirmação do apóstolo Paulo: para mim o viver é Cristo. Uma afirmação categórica que oferece para todos nós um horizonte de segurança. Quando agora há pouco acabamos de cantar que segurança sou de Jesus, de certa maneira também estávamos a afirmar: para nós o viver é Cristo. Apesar das incertezas da vida ou na vida, e apesar dos perigos aos quais estamos vulneráveis todos os dias, nós atravessamos o viver que não é preciso com uma segurança que somente Jesus Cristo, nosso Senhor, nos pode dar. Tenho para mim que esta imprecisão da vida
faz com que a vida seja complexa e nós, mergulhados nessa complexidade da vida, somos arrastados por todos os lados. Nós mudamos de opinião, mudamos de intenção, mudamos de sensação. Nós vamos mudando, e somos também incertos. Nós não somos precisos. Vivemos num mundo contingente. E experimentamos o medo, a ansiedade, a angústia, a desesperança, a descrença, o ódio, a mágoa, o ressentimento, o desejo de vingança. Nós experimentamos o desânimo, o abatimento. Nós somos assombrados, não apenas pelas realidades existentes, mas também por um mundo espiritual que desconhecemos e que nos é, em grande parte, misterioso. E somos assombrados pelas nossas próprias mentes, pelas nossas memórias, pelas nossas projeções para o futuro. Nós somos seres assustados. Mas vem o apóstolo Paulo e diz: para mim o viver é Cristo, e nem a morte é poderosa o suficiente para me tirar o chão, me impedir de caminhar. Nem a morte me assusta suficientemente, porque para mim o viver é Cristo. E nessa complexidade toda, eu penso que esta afirmação do apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo, já nos traz um universo imenso de soluções, de ofertas, de promessas, de possibilidades, de garantias, de critérios antecipados. Como se nós pudéssemos nos antecipar à complexidade da existência e aos perigos e incertezas da vida, e dizer a todos estes assombros: para mim o viver é Cristo. O viver é Cristo afirmado antes do medo e na própria experiência do medo. O viver é Cristo afirmado antes da ansiedade e no próprio momento da ansiedade. O viver é Cristo afirmado antes da morte e no próprio momento de ter que encarar a morte. O viver é Cristo afirmado antes de uma necessidade ou no próprio momento de constatação da necessidade. O viver é Cristo afirmado antes do assédio do mal, da tentação e no próprio momento da tentação. O viver é Cristo afirmado antes de darmos de cara com o malvado, com o maligno, com o diabólico, com o tenebroso, e no próprio momento em que estamos de cara com o mal. Para mim, o viver é Cristo. Quando trago no meu coração essa profunda convicção, algumas coisas em minha vida são decididas de antemão, resolvidas de antemão. Para mim, o viver é Cristo. O viver é Cristo afirmado antes das más notícias. E no momento mesmo das más notícias. E o apóstolo Paulo, quando faz esta afirmação na carta aos Filipenses, ele vai decompor o que significa dizer: para mim o viver é Cristo. E como que essa afirmação, para mim o viver é Cristo, nos oferece segurança num mundo de incertezas, de vulnerabilidades e de imprecisão. Ele diz, por exemplo, que aqueles que afirmam para mim o viver é Cristo estão ocupados, comprometidos, engajados com o progresso do Evangelho de Cristo. É assim, por exemplo, que ele encara as más notícias. Ele pensa: para mim o viver é Cristo, logo me interessa o progresso do Evangelho de Cristo.
É isso que me mobiliza. É nessa direção que eu caminho. E quando eu recebo notícias ruins, ou quando me vejo em circunstâncias ruins, em situações ruins, quando a minha agenda me escapa das mãos, quando o meu diagnóstico não me é favorável, quando a minha situação não é ideal, eu penso, como é que nessa circunstância, nessa situação, nesse momento da minha vida, como é que nesta vulnerabilidade o Evangelho vai progredir? Porque se para mim o viver é Cristo, eu estou comprometido com o progresso do Evangelho de Cristo. Capítulo 1, o versículo de número 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário de me abater, de me amedrontar, de me assombrar, de me imobilizar, de me destruir, servido para o progresso do Evangelho. É extraordinário. E quando você sublinhar na sua Bíblia aquilo que me aconteceu, coloque um asterisco e nota de rodapé. Fui preso, fui julgado, condenado à morte, apelei a César, me colocaram num navio para Roma, o navio afundou, fui parar numa ilha e fui picado por uma cobra, me tiveram como maldito, e agora aqui em Roma estou algemado a um soldado, esperando o dia da minha morte, porque dificilmente eu escapo da morte, porque quando César perguntar para mim, quem é o Senhor, eu vou dizer, Jesus Cristo é o Senhor, e um dia, inclusive, a sua língua, César, há de tremular para dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Então Paulo está dizendo, eu estou a poucos passos da morte, mas não estou amedrontado, assustado, abatido, porque para mim o viver é Cristo. E eu me alegro que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Vamos diminuir um pouquinho a situação. Você está numa enfermaria e em vez de estar lamentando-se pelas coisas que lhe aconteceram, você vira para quem está no leito ao lado e diz assim, já ouviu falar de Jesus? Você não está doente? Estou, e daí? A vida para mim não é a doença. Para mim o viver é a doença. Não, para mim o viver é Cristo. Você não está desempregado? Sim, mas para mim a vida não é o trabalho nem o não trabalho. Para mim o viver é Cristo. Mas você não acabou de perder um filho? Sim, mas para mim o viver nunca foi meu filho. Para mim o viver sempre foi Cristo. Aí você diz assim, pastor, você está pedindo demais. Não, não estou pedindo demais, eu sou cristão. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu sei que é isso. É dizer que o nome de Deus seja glorificado na minha vida e na minha morte, porque o apóstolo Paulo diz isso. Com o que você está ocupado? Com o seu luto? Não, com o progresso do Evangelho. Com o que você está preocupado? Com a eventual necessidade que você vai passar pela sua crise financeira? Não, pelo progresso do Evangelho. Eu estou preocupado com o progresso do Evangelho. Com o que você está preocupado? Com o fim do seu casamento? Não, com o progresso do Evangelho. Com o que você... Dá para entender? Não, mas isso, pastor, é sobre-humano. Estou atravessando um divórcio e o senhor querendo que eu me preocupe com o progresso do Evangelho? Não, então gaste as suas noites, invista toda a sua energia emocional, todo o conteúdo das suas orações, reclamando da sua enfermidade, do seu desemprego, da sua crise financeira, do seu filho fumando maconha. E do seu luto. Pense na morte todos os dias, todas as noites. Você acha que é uma melhor possibilidade de vida?
ocupar-se com o mórbido, em vez de, diante do mórbido, afirmar: para mim o viver é Cristo. Quem afirma, para mim o viver é Cristo, está comprometido com o progresso do Evangelho de Cristo. Capítulo 2, versículo 5. Quem afirma, para mim o viver é Cristo, desenvolve, cultiva, busca ter em si a atitude do Cristo. Tenham em vocês a mesma atitude de Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não se agarrou ao seu status divino, mas esvaziou-se, tomou a forma humana de servo, foi obediente até a morte de cruz. Então, a mesma atitude. Atitude é disposição mental, predisposição mental. É um direcionamento do coração, é um pendor de alma, é um desejo interior profundo, igual ao de Cristo. A atitude de Cristo não é de usurpação, não é de egoísmo, não é de ressentimento, não é de vingança, não é de indiferença. Então é a atitude de Cristo. Não sei se eu devo perdoar, não. Sabe sim, claro que deve. Não sei como tratar esse meu chefe que me detesta, ele me sabota o tempo inteiro. Como eu vou tratá-lo? Como um cordeirinho? Não, trate-o com a atitude de Cristo, com um coração puro. Talvez você diga para o seu chefe o que Jesus disse para Pilatos. Aliás, não disse, mandou um recado. Diga àquela raposa para parar de me encher. Atitude de Cristo. Fez o silêncio diante de Pilatos. Não se justificou, não se explicou, não transferiu responsabilidades, não acusou a multidão, não reclamou de estar sendo injustiçado. Bom, é Cristo. E eu fico a pensar o seguinte: se Jesus tivesse ficado calado, mas por dentro se remoendo de ódio, o sacrifício da cruz não teria valor. Não é o que Paulo apóstolo ensina? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu desse todos os meus bens para que fossem distribuídos para os pobres, ainda que desse a minha própria vida e não tivesse amor, de nada seria? Então imagine Cristo pendurado na cruz, caladinho, com aquela cara piedosinha e com ódio no seu coração, pensando assim: espera o juízo final, vocês vão ver. Eu vou mandar vocês todos para o inferno. Atitude de Cristo. O coração cheio de compaixão, de afeição. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma atitude, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, atitude de Cristo. Então quem afirma o viver é Cristo, cultiva a atitude de Cristo. Os conflitos relacionais já estão definidos de antemão como serão tratados e vivenciados. O que você acha que eu devo fazer quando alguém bater na minha cara? Oferecer a outra face. Mas não é em toda ocasião. Não, como assim? Jesus não falou assim: olha, se alguém ferir a tua face, em algumas ocasiões oferece a outra face. Jesus disse: se alguém ferir a tua face, oferece a outra face. Se alguém pedir uma túnica, dê a túnica, dê o vestido, dê o blazer, dê o cinto, dê o sapato, dê a calça, dê tudo. É a atitude de Cristo. As coisas estão definidas de antemão. A palavra branda desvia o furor, a palavra dura realimenta a ira. Realimenta a roda de violência. Então já está definido como é que a gente briga.
Quando a gente diz, para mim o viver é Cristo, é assim. 3, capítulo 3, versículo 21. Paulo está falando de Epafrodito e de Timóteo. E a respeito de Timóteo ele diz, todos buscam os seus próprios interesses e não os interesses de Jesus Cristo. E buscar os interesses de Jesus Cristo é buscar o bem-estar do outro. Agora me diga, quem é que negocia desse jeito? Buscando o bem-estar do outro. Olha, eu quero vender o meu carro para você, mas eu quero ter garantias de que vai ser um bom negócio para você. Não, deixa eu ver se eu entendi. Você quer fazer um bom negócio para mim, mas o carro não é seu, você que não está vendendo o carro para mim? Então, eu quero fazer um bom negócio para você. Não, eu também quero fazer um bom negócio para mim. Eu sei, você é igual a todo mundo quer fazer um bom negócio para si. Algumas pouquíssimas pessoas no mundo fazem negócio pensando no outro. Quem são essas pessoas? Nós, os trouxas, que afirmamos, para mim, o viver é Cristo. É. Porque a nossa vida não tem como propósito maximização de lucro. A nossa vida tem como propósito o progresso do Evangelho. Eu acho isso muito interessante. Eu vou fazer negócio com você, vendo meu carro baleado, vou com a faca lá no seu pescoço. Não, ao contrário. Você está na pior com seu filho doente no hospital. Desempregado sem seguro de saúde. Você precisa de alguns exames e de alguma medicação e de algum tratamento para o seu filho, e você tem que vender o seu carro, que vale 27. E eu falo, pago 18. Então, 18 você está exagerando. Você não está com filho no hospital? Eu não tenho filho no hospital. Não estou precisando vender carro. Aí eu vou e já pago 17. Para você falar, não, então tá bom, 18. E depois que você fala 18, eu digo assim, olha, a propósito do seu filho no hospital, você não quer ir na igreja comigo domingo? Como é que funciona nesse negócio na prática de buscar o interesse do outro? Eu lembro de ter lido um autor judeu que nas ruas de Jerusalém pegou um táxi e o motorista era um judeu ortodoxo que disse assim: acho que nós temos que matar todos os palestinos, exterminar com essa raça. Aí o camarada no banco do táxi disse assim, eu também acho, como é que você acha que a gente devia fazer isso? Você acha que a gente devia dividir assim os quarteirões? E cada judeu mata os palestinos que moram no seu quarteirão, ou próximo da sua casa, ou por cruzou na rua. Cruzou na rua, mata. O senhor, por exemplo, o senhor mataria como? Com tiro, com facada? Ou o senhor acha que nós deveríamos dividir o número de palestinos, identificar as suas residências, bater na porta com uma metralhadora, quando eles abrissem a porta, a gente fuzilava todo mundo que está lá dentro, mesmo se no abrir da porta fosse uma senhora com uma criança no colo? O senhor, por exemplo, o senhor fuzilaria assim? Não, aí o senhor já está exagerando. Não, mas como é que vai funcionar então? Porque as ideias, elas são boas, mas quando a gente vai trazer para o chão, é que elas começam a se complicar. Por exemplo, para mim o viver é Cristo, portanto eu busco os interesses de Cristo, isto é, eu busco o seu bem-estar. Ok, como é que isso funciona, Ed? Por exemplo, eu quero fazer um bom negócio para você.
mesmo que eu saia prejudicado. Ah, não. Então tudo bem. Então como é que funciona? Para mim, o viver é Cristo. E eu estou comprometido com o progresso do Evangelho de Cristo. Eu desenvolvo e cultivo a atitude de Cristo. Eu busco os interesses de Cristo. Porque tudo que eu quero na vida é conhecer a Cristo. Capítulo 3, versículo 8. O Paulo diz assim: olha, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como esterco, como lixo, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu quero conhecer a Cristo. Mas o eu quero conhecer a Cristo é uma gaveta da nossa vida, que ocupa 5 minutos por dia, e olhe lá. Não está o eu quero conhecer a Cristo entranhado no nosso dia a dia e nas nossas relações e nos nossos debates públicos. Nós achamos que eu quero conhecer a Cristo tem a ver com hora silenciosa, momento devocional, leitura bíblica diária, período de oração, culto na igreja. Mas vamos imaginar que isso aqui é todo um conjunto de afirmações que tem que fazer sentido o tempo todo, todo dia, em todo lugar, em todas as nossas relações. Eu quero o progresso de Cristo, eu quero as atitudes de Cristo, eu busco os interesses de Cristo, e enquanto eu faço isso, eu vou conhecendo a Cristo. E eu vou conhecendo a Cristo e não vou contabilizando prejuízos e sacrifícios. Por quê? Porque conhecer a Cristo é algo tão extraordinário que tudo quanto se coloca como obstáculo no meio do caminho, eu considero lixo. É esterco. E aqui quero fazer algumas observações com parênteses ou sem parênteses. Uma das realidades mais tristes da nossa ambiência religiosa evangélica é a quantidade sem número de gente superficial na sua fé. Em outras palavras, gente que não tem a atitude de Cristo, não conhece a Cristo, não pensa como Cristo, não sente como Cristo, não vive como Cristo, não fala como Cristo, não age como Cristo, não gosta das coisas que Cristo gosta, gosta de um monte de coisa que Cristo não gosta. Essa superficialidade. Não aprofunda, assim, não aprofunda. O discernimento espiritual não aprofunda, não ganha densidade, a gente rala. E eu tenho uma suspeita de que isso se deve ao fato de que nós não consideramos lixo aquilo que carregávamos na vida antes de conhecermos a Cristo. É gente que tem Cristo e ainda tem o santinho na carteira. O altarzinho da vovó no quarto. É gente que tem Cristo, mas ainda tem o cordãozinho e ainda tem o respeito ao vovô que tem o centro espírita. É gente que tem Cristo, mas ainda curte assim um PowerPoint com sabedoria hindu. Não consegue olhar para isso como lixo. É só Cristo. Gente espiritualista é uma alma confusa.
que confunde Cristo com Krishna, com Buda, com Dalai Lama, com Allan Kardec. É uma confusão com Calbart, com Bultmann, com Martinho Lutero, com João Calvino. Crente que confunde Cristo com Freud, com Lacan, com Jung. E não consegue compreender que diante de Cristo o resto é lixo. Você vai dizer, pastor, justo você falando isso, você que gosta, eu sei que você gosta de ler os caras. Eu gosto de ler. Nós temos um problema sério, nós confundimos gostar com concordar. Nós confundimos apreciar com aprovar. Nós confundimos ler com seguir. Estudar com acatar. A Bíblia Sagrada diz, examinai tudo e retende o que é bom. Então a gente examina, joga fora o que é lixo e fica com aquilo que é Cristo. Mas o Freud falou muita coisa que concorda com Cristo. Então fica com Cristo, por que você vai ficar com Freud? Agora pega o Cristo e coloca para iluminar o Freud. É diferente. Como é que funciona a psique humana? Freud explica. Não, quem explica é o apóstolo Paulo em Romanos. Como é que funciona a alma humana? Leia os Salmos. Leia a Bíblia. Quem é bom de economia? Esforço-me para que vocês sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Cristo não é apenas o nosso mestre a respeito de questões eternas e espirituais. Cristo é o nosso mestre de vida. Ele entende de economia, ele entende de psicologia. Pedagogia não sei, porque ele falava ninguém entendia nada em parábolas. Ele entende de pedagogia. Cristo entende de política. Quer discutir neoimperialismo com Cristo, ele discute. Aquilo que diz respeito à realidade que afeta o humano na contingência da vida, você não vai discutir com Cristo vacina e ponte. Se bem que ele anda sobre águas. Mas é Cristo. Quem diz para mim o viver é Cristo, quer conhecer a Cristo, quer desenvolver o máximo possível do que Paulo fala aos Coríntios, a mente de Cristo. Capítulo 3, versículo 18. Já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o ventre, o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Quem afirma, para mim o viver é Cristo, está crucificado com Cristo, está na cruz de Cristo, e não desce da cruz. Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 6, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo escreve aos Gálatas, se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, eu me glorio na cruz de Cristo, na qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. É a cruz de Cristo. Já está decidido de antemão que diante do ilícito, eu estou na cruz. Diante da oferta tentadora, eu estou na cruz. Outro dia eu conversava com um rapaz que disse assim, Ed,
Às vezes eu penso na minha mulher morrendo. Falei, meu Deus. Mas morrendo como assim? Um acidente trágico? Não, nela morta mesmo. Eu lembrei do pastor que disse que completou 50 anos de casado. E disse, eu não pensei em divórcio nenhum dia nesses 50 anos. Em assassinato várias vezes, mas divórcio nunca. No dia que você contar um pecado para alguém, primeiro, pense muito se você vai contar um pecado para alguém. Pense muito. Mas se você decidir contar um pecado para alguém, e esse alguém fizer assim, ó, não conta nunca mais nenhum para essa pessoa. Nenhum. Porque nós sabemos que os monstros vivem dentro da gente. Nós temos pensamentos vergonhosos, sentimentos vergonhosos. Os monstros estão dentro da gente. Mas para nós o viver não é o monstro. Para nós o viver é Cristo. Quando o monstro sugere alguma coisa, a gente diz, cruz de Cristo para você, monstro. Você não é o meu Deus. Você está crucificado. Quando os seus instintos, os seus apetites, os seus desejos, aquelas coisas assim, que são ilegais, imorais e engordam, mas que são maravilhosas e deliciosas, estiverem diante de você e você desejar com toda a força da sua barriga, você se lembre que para você o viver é Cristo. E que você está na cruz de Cristo. O seu Deus não é mais o seu apetite, o seu instinto. O seu Deus, o que governa a sua vida é Cristo. Então já está decidido. Pastor, tem uma mulher dando mole para mim no meu trabalho, eu não sei o que eu faço. Como não sabe o que você faz? Você sabe. Cruz de Cristo. Como assim, não sei o que eu faço? Sabe, é que você não quer fazer, mas você sabe. Você não tem coragem de fazer, mas você sabe. E se você diz, para mim o viver é Cristo, já está decidido o que você vai fazer. Você não precisa pensar nisso. Me convidaram para roubar um carro hoje à noite, não estou meio em dúvida. Você não tem mais esse tipo de dúvida. Já está decidido. Sua sogra quer morar com você. Não é a situação? Sogra, eu quero o que é melhor para a senhora. E eu posso garantir para a senhora que o melhor para a senhora não é a senhora morar aqui. A resposta tem que ser nesse nível. Está que nem a história, né, da sogra que chegou na casa do outro lá, cheio de mala. Quando o genro abriu a porta, ele falou, que isso? Não vou ficar aqui até vocês enjoarem de mim. Ele falou, mas não vai tomar nenhum cafezinho? Só, atitude de Cristo. Atitude de Cristo. Interesse de Cristo. O bem-estar do outro. Manter o monstro na cruz de Cristo. Tem um monte de coisa aí que simplifica bastante a nossa vida. Capítulo 4, versículo 6. Não ande ansioso por coisa alguma, não ande ansiosa por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Cristo. Quem afirma para mim o viver é Cristo, pode e deve esperar a paz de Cristo. Pode e deve esperar encontrar esse lugar de serenidade, de estabilidade, de lucidez.
possibilita a tomada de decisões, o enfrentamento das notícias difíceis. A paz de Cristo, que excede todo o entendimento, que é contra toda e qualquer lógica do coração humano. É assim que devemos orar pelas famílias enlutadas no nosso país, que está vestido de luto nesse domingo. Que Deus derrame no coração daquelas famílias a sua paz, que excede todo o entendimento. Orar não apenas pelas vítimas daquela tragédia, mas pelos irresponsáveis, inconsequentes, displicentes causadores da tragédia. Porque ninguém entra numa boate dizendo, hoje eu vou matar 250 jovens, mas acaba matando. E depois passa a viver no inferno de uma consciência culpada. Então vamos orar por eles também. Vamos orar pelas autoridades, que precisam tomar decisões sábias. Vamos orar pelos que vão acolher os enlutados, os jovens traumatizados. Vamos orar pela paz sobre a cidade de Santa Maria, pelas 11 universidades da cidade de Santa Maria, pelo dia seguinte de um trauma como esse. Paz que excede todo o entendimento. Orar pelas igrejas de Santa Maria, pelos cristãos de Santa Maria, pelos cristãos que foram afetados pela tragédia, que tenham a atitude de Cristo, que se ocupem com o progresso do Evangelho, que não sejam tomados pelo desespero, que não blasfemem contra o nome de Deus, que não vacilem na fé, que não tenham ódio contra os causadores da tragédia, mas que experimentem a paz de Deus que excede todo o entendimento. Para mim, o viver é Cristo. E eu espero, sim, a paz de Cristo. Eu espero mais, eu espero o poder de Cristo, a força de Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece, e aquele que me fortalece é Cristo, porque para mim o viver é Cristo. E desculpem-me voltar, quando penso em tudo posso naquele que me fortalece, eu penso em Efésios capítulo 6, o versículo 10. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, ou na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. A força de Cristo que nos sustenta no dia mau, porque nem todo dia é dia mau. Se você ler Lucas capítulo 4, você vai ver a história de Jesus enfrentando a tentação. Mas depois que ele é vitorioso sobre a tentação, ali no deserto, diante da serpente, diz a palavra de Deus que o diabo o deixou, se ausentou, aguardando a ocasião mais oportuna. Essa ocasião oportuna, esse é o dia mau. O dia da tragédia, o dia da dor, o dia da notícia ruim, o dia do conflito, o dia da injustiça, o dia da tentação, esse é o dia mau. Nem todo dia é dia mau. Graças a Deus, a gente não vive todo dia mau. Mas não se iluda, se o diabo não está atazanando a sua vida, ele está atrás da porta esperando a hora certa de te atazanar. Portanto, fortaleça-se na força de Cristo,
para permanecer firme no dia mau. O diabo não tem escrúpulos. É na hora da sua necessidade, é na hora da sua vulnerabilidade, é na hora da sua fragilidade, é na hora da sua tristeza, é na hora da notícia ruim. As pessoas dizem assim: pastor, notícia ruim nunca chega sozinha. Às vezes é verdade, o diabo quando vê uma notícia ruim, ele já quer logo fazer mais uma, mais duas, mais três. Para dizer assim: tem sapo enterrado no teu quintal. Deus não te ama, Deus te abandonou, você está falando sozinho, está falando sozinha. Fortaleça-se na força do Senhor e conte com a força do Senhor no dia mau. Se você diz: para mim o viver é Cristo, conte com a força e o poder do Senhor. E diz assim: Senhor, se o Senhor está procurando um fraco, achou, sou eu. Está procurando uma fraca, achou, sou eu. E hoje eu preciso da tua força e do teu poder como nunca. Não duvide que Deus vai ficar assim: será mesmo? Pouca fé, hein? Não, Deus não nos trata com esse desdém. A mão do Senhor não está encolhida, mas está estendida em nosso socorro. Os ouvidos do Senhor estão atentos à nossa oração. Para você o viver é Cristo, pois confie na força do seu Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as suas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Que maravilha é contarmos com as riquezas de Cristo. Se é verdade que eu estou ocupado com o progresso do Evangelho de Cristo, desenvolvendo e cultivando as atitudes de Cristo, buscando os interesses de Cristo, engajado na busca do conhecimento de Cristo, crucificado com Cristo, ali na cruz de Cristo, se é verdade, tudo isso também é verdade que eu espero a paz de Cristo. Também é verdade que eu espero o poder de Cristo. E também é verdade que eu espero ser suprido pelas riquezas de Cristo. Dependa das riquezas de Cristo. E sabe, como é que Cristo faz com que as suas riquezas cheguem a nós? Através dos Epafroditos. Capítulo 4, versículo 18. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. É assim que a riqueza de Cristo chega para nós. Tem alguma senhora grávida aqui entre nós? Pode pôr o nome do filho de Epafrodito. É um símbolo da provisão de Cristo. Mamãe, por que a senhora pôs esse nome desgraçado em mim, mamãe? Meu filho, o seu nome é maravilhoso. Você simboliza a provisão de Cristo. Você é portador da riqueza de Cristo, meu filho. Porque nós somos portadores das riquezas de Cristo. Quão rica é a pessoa que está ao seu lado, você sabe? Dependendo. Imagina a pessoa olhando para você agora. Será que esse cara é rico? Será que ele é pobre? Sabe qual seria o certo? É que nós olhássemos uns aos outros e disséssemos assim: você é pobre ou você é rico? Aí nós responderíamos uns aos outros: sou tão rico quanto você e tão pobre quanto você. Porque tudo quanto a nossa comunidade tem é riqueza de Cristo para me suprir na minha necessidade. E eu só não tenho o que a nossa comunidade não tem. Não é assim com você, meu irmão? Não é assim com você, minha irmã? Pense agora na riqueza dessa comunidade. Pense agora no capital emocional
espiritual, afetivo. Pense nos recursos que Deus já deu a essa comunidade. São as riquezas de Cristo para nós. O nosso problema não é que nos faltam recursos e riquezas. O nosso problema é que nos faltam epafroditos. Homens e mulheres que tratam aquilo que têm, colocando à disposição do bem comum. Mas se nós dizemos, para mim o viver é Cristo, estamos comprometidos com o progresso do Evangelho de Cristo, cultivamos em nós a atitude de Cristo, buscamos os interesses de Cristo, estamos crucificados com Cristo, queremos conhecer a Cristo e consideramos todo o resto relativo diante do absoluto Cristo, então, o que se espera de nós, senão que caminhemos juntos, cultivando entre nós a paz de Cristo, abençoando-nos uns aos outros com o poder de Cristo e repartindo uns entre os outros, ou com os outros, as riquezas de Cristo. Para você, o viver é Cristo, meu irmão, minha irmã. Então veja que vida extraordinária você tem pela frente. Veja que projeto maravilhoso de vida é afirmar, para mim, o viver é Cristo. Essa é uma boa noite, uma boa hora para você guardar essa palavra no seu coração e voltar para a sua casa e tentar completar essa frase. Para mim, o viver é... E ajoelhar-se diante de Deus para que a última palavra da sua frase seja o maravilhoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Vamos ficar em pé mais uma vez.